Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui para explicar um pouquinho, como que foi esse meu interesse em começar a atender, fazer atendimentos neuropsicopedagógicos. Estou começando, para quem não sabe, estou começando os atendimentos neuropsicopedagógicos. Já fazem 2 meses que eu comecei e estou fazendo esses atendimentos em casa, Então eu vim aqui explicar melhor. Bom, primeiramente, para quem não me conhece, meu nome é Jéssica Maria, a minha primeira formação é pedagogia, eu me formei em 2019. Em 2020, eu comecei a minha segunda pós-graduação, neuropsicopedagogia, me apaixonei, porque eu queria entender mais como o cérebro aprende, como se dá as questões cognitivas envolvida na aprendizagem, a neurociência atrelada à aprendizagem. Me formei em 2022. E ano passado eu comecei a minha segunda pós-graduação de desenvolvimento infantil e provavelmente vou terminar daqui a 1 ano. São 2 anos. Mas enfim, o que me motivou? Para quem me conhece e para quem não me conhece, eu sempre trabalhei em escolas. Já trabalhei em escolas públicas como escolas particulares. Já tive experiência nas 2 escolas. Nos 2 parâmetros de escolas, públicas e particulares. E eu sempre fui uma pessoa, quem me conhece sabe, com um olhar assim, muito sensível à criança. Muito sensível ao que acontece com uma criança. Sempre tive uma percepção muito profunda, de tudo o que acontece. E eu sempre soube que, nem sempre uma dificuldade da aprendizagem é apenas só é atribuída à escola, A gente tem que saber que tem muitos fatores envolvidos e que nós temos que olhar a criança a criança como um ser integral, de maneira integral, não apenas tratar a criança só validando ali o contexto que ela está, que é o âmbito escolar, e não as demais áreas de sua vida, Então, eu sempre fui essa pessoa, independente, antes mesmo de fazer as minhas pós-graduações. Quando eu fiz as pós-graduações, eu só tive esse olhar mais ampliado, e uma dimensão um pouquinho maior. Então, independente do lugar que eu estava trabalhando, independente da função ao qual eu estava exercendo dentro de uma escola, eu sempre tive esse olhar muito voltado para os sentimentos da criança. Porque eu sei que aquilo que as emoções, assim como Loris Malaguzzi, ele fala que as crianças elas têm mais de 100 linguagens, elas falam de diversas maneiras e às vezes elas vão falar sem abrir a boca. Elas vão falar com suas expressões, com seus comportamentos, com seus gestos, Então elas vão falar através de um desenho, elas vão falar através de um choro, através de uma reação. As crianças elas vão falar, Então na pedagogia eu já me aprofundei muito nisso e sempre tive algo muito focado ali. E é muito interessante falar porque nem sempre essa questão de ser muito sensível, ela vai te ajudar. Ela me ajuda muito em relação à criança, mas às vezes você está em um ambiente que não entende toda essa dimensão de olhar a criança como um ser integral, tá? Então, assim, eu sou uma pessoa que acaba sendo até chata em relação às emoções da criança, ao aprendizado, em entender a criança em seu contexto amplo, Então, quando você é uma pessoa muito sensível ao olhar a criança, às vezes você está em determinado lugar que isso é visto como algo supérfluo, Como algo que vai atrapalhar, não como algo que beneficia. Claro que nós temos que entender todos os contextos, mas às vezes isso acaba te prejudicando um pouco, dependendo do lugar em que você está
dependendo do ambiente em que você está trabalhando. Mas eu sou uma pessoa que eu sempre vou olhar pra criança, gente, não me... don't matter, tipo assim, eu entendo muito os adultos também, mas eu vou olhar, a minha preocupação central é a criança. Eu sou assim, eu não tenho como mudar isso, né? Eu sempre tive essa percepção muito aflorada, né? Eu já trabalhei com os pequenininhos e as pessoas falavam assim, nossa, Jéssica, você tem um amor, transmite um amor, uma calma para essas crianças, você transmite não uma sensibilidade, mas uma segurança. E eu sempre tive pra mim assim, que a criança, ela sempre tem muito potencial, independente da criança ter alguma dificuldade ou não. A criança, ela tem um potencial gigante, né? Então, eu sempre amei olhar muito, ter esse olhar muito sensível. Às vezes tinha algumas coisas que eu falava, nossa, eu tenho que melhorar isso, porque eu não posso olhar tanto assim, eu tenho que ver todo o contexto. Mas vejo também o contexto, mas hoje eu entendo que isso é algo meu, é de mim, né? Isso é algo que está em mim, não tem como eu mudar. E quando eu comecei a pós-neuropsicopedagogia, eu entendi muito sobre a questão, né? Porque eles falam muito a questão do cérebro, mas desde antes da mulher, desde quando a mulher fica grávida, então eles falaram muito, né, na neuropsicopedagogia, as sensações, as emoções que a criança ela vive, o ambiente que interfere. E agora na educação, no desenvolvimento infantil, eu tô vendo mais ainda. Então eu tenho estado mais certa do que eu quero. Eu comecei a fazer os atendimentos neuropsicopedagógicos porque eu estava em casa, né? O meu último emprego foi em uma escola particular. Não estava exercendo a minha função nem como auxiliar, nem como professora. Não estava dentro de uma sala de aula e eu amo estar dentro de uma sala de aula. Então eu saí e me dei esse tempo em casa e fiquei pensando o que faria. E eu terminei a minha pós-graduação em 2022, mas eu nunca tinha... Eu sempre acreditei assim, vai me ajudar dentro da sala de aula. Essas pós-graduações, elas vão me ajudar na sala de aula, quando estiver com os meus alunos. E realmente ela vai ajudar. Mas eu tenho um olhar muito sensível, eu vejo muito a questão emocional da criança. E eu compreendo muito esse contexto, assim, eu tenho muito essa percepção. Então eu falei, por que não tentar, né? Algumas pessoas falavam pra mim, nossa, Jéssica, você tem a pós em neuropsicopedagogia, por que você não vai a fundo? E eu ficava, não, porque eu vou trabalhar em escola. Mas algo mudou dentro de mim no começo desse ano e eu falei, quem sabe, né? E às vezes a gente fica receosa, né? Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo que eu quero fazer? Será que vai dar certo? Será que não é muita coisa? Enfim, nós mesmos colocamos barreiras na nossa frente. E eu falei, eu vou fazer um teste, eu preciso começar. Né? Então eu já entendia muita coisa, sempre gosto de ler, sempre gosto de estudar, sempre gosto de me aprofundar. Tudo que é questão de neurociência, atrelada à aprendizagem, eu amo. Tudo que é questão sobre o cérebro, eu sou apaixonada, isso tudo mesmo. Questão sobre desenvolvimento infantil, amo. Então conciliar a neuropsicopedagogia com o desenvolvimento infantil nos meus atendimentos neuropsicopedagógicos tem feito total diferença. Eu tenho tido uma visão muito ampla sobre todas essas coisas. E aí eu comecei. E eu me apaixonei e às vezes a gente quer, não vou começar porque eu não tenho ainda o escritório, eu não tenho tantos pacientes para alocar uma sala já, eu não tenho, então a gente sempre, né, não tenho materiais suficientes, né? Mas gente, eu acho assim, você tendo os materiais mais essenciais, o resto você vai conseguindo aos poucos. A gente começa, às vezes, do baixo mesmo, nem sempre todo mundo vai poder já começar alocando uma sala, ou já locando uma sala, ou tendo uma sala, né, própria para você. Às vezes vai ser assim mesmo, às vezes vai ser domiciliar, às vezes vai ser numa clínica, num espaço, até você ir construindo. E eu posso dizer que a experiência tem sido incrível. Eu já fiz a minha primeira reunião como neuropsicopedagoga de uma criança em uma escola, e essa escola é uma escola gigantesca, é uma escola muito bem conceituada no estado de São Paulo. Ela tem várias filiais, né, dentro do estado de São Paulo, em vários municípios.
municípios. Então, assim, eu estava lá, em voz, né, daquela criança, como alguém que está ali para ajudá-la, auxiliá-la no seu desenvolvimento, como a neuropsicopedagoga mesmo. Foi ali eu me vi como uma neuropsicopedagoga. Ali eu estava conversando com a professora e com a coordenadora, né, daquela escola. E no final os feedbacks foram super positivos, então isso me causou uma certeza de que é isso, estou no caminho certo. Agora já estou conseguindo fechar mais parcerias com as famílias, né? Já está tendo mais procuras em relação às crianças que têm uma dificuldade, um transtorno de aprendizagem. Mas eu tinha que começar, eu sentia que eu tinha que começar. Eu sempre tive esse olhar muito aguçado para a criança, né? E quem já trabalhou comigo pode muito bem falar por mim, porque é de mim. Eu já tentei mudar isso e eu não consigo, é meu, né? É de mim. Então eu olho a criança em sua integralidade, né? Ela é um ser integral. Não é só em contexto escolar, mas nós temos que ver o contexto de sua vida, o ambiente em que o ambiente ele favorece muito, o ambiente que ela está inserida. Influencia muito na sua aprendizagem, tudo aquilo que veio antes dela. Agora, como após de desenvolvimento infantil, nós vemos que coisas até antes da gravidez, né? A questão da genética, da epigenética, ela influencia demais no comportamento da criança, em tudo que se dá. O ambiente ele é um fator primordial, assim como eu já estudei sobre Reggio Emília, e eles falam que o espaço ele é um terceiro educador, né? O ambiente ele é um terceiro educador. O ambiente em que a criança está inserida ele é um terceiro educador. Então, gente, o que eu posso dizer é que eu tinha que fazer isso, eu sentia que eu precisava fazer isso. Eu tinha certeza que eu estava me colocando em lugares que de repente não era para me colocar, porque eu não acreditava no potencial, mas eu não posso dizer assim no meu potencial, mas no potencial que Deus entregou nas minhas mãos, que Deus tem me moldado, porque quem capacita é Deus. Então, naquilo que Deus tinha colocado, esteve colocando nas minhas mãos, eu estava com medo, receosa, estava andando para trás. Eu não digo que eu nunca vou trabalhar em escola, porque no momento eu não sei, eu estou fazendo os atendimentos. Se Deus quiser, futuramente, penso mesmo em ter meu consultório, mas tudo é processo. Mas se eu trabalhar em escola, se eu for trabalhar em escola, que seja uma escola que ela acredite mesmo que ela leve em conta todas as emoções dos alunos, porque uma coisa é falar, outra coisa realmente é viver. Eu sei que em escola acontece inúmeras coisas que aqui não cabe nesse vídeo falar, mas que eu seja uma pessoa que eles entendam que eu sou aquela pessoa que ela vai tentar entender o que é que está se passando com o aluno, né? Que eu vou olhar o aluno de maneira assim integral, né? Então, se eu vou trabalhar em uma escola, vai ser uma escola muito certa a isso. Já recebi algumas oportunidades durante esse período que estou em casa, de algumas escolas, mas que algumas não deu, porque eu também tenho filhas, então eu tento conciliar tudo, e o bom de fazer atendimentos neuropsicopedagógicos é que eu consigo alinhar a minha grade com aquilo, os horários com aquilo que eu tenho e aquilo que eu posso fazer, né? Mas eu já recebi algumas propostas que também não eram de acordo, a escola não era de acordo com aquilo que eu acreditava. Então algo que eu orei ao Senhor, eu falei: Senhor, esse ano eu não quero nada que impacte nos meus valores como pessoa, nos meus valores, daquilo que eu acredito, daquilo que eu estudei, daquilo que eu sou, que não fira, né? Que não me fere a ponto de eu ter que deixar de lado um valor para aceitar uma outra proposta, né? Então eu estou muito mais
muito mais detalhista em relação a isso. Chega até a parecer que é arrogância, mas não é arrogância. Agora eu entendo que tem lugares que nós nos colocamos, né? Tem lugares que nós nos colocamos por não acreditar ou por se achar, se subestimar demais. Nós não podemos se superestimar, né? Mas nós também não podemos nos subestimar demais. Então, quando nós nos colocamos em um lugar de que você esteja consciente daquilo que você espera para você, nada menos, nada mais, mas aquilo que está palpável, aquilo que você acredita, que entra dentro dos seus valores, de tudo aquilo que você acredita que você possa garantir, não aceite menos, não se superestime demais, mas também não se subestime demais. Então, eu estava me subestimando demais. Então, às vezes você é aquilo que deixam que você seja, ou você está às vezes no lugar você se coloca no lugar que de repente não era para se colocar. Então eu estava me colocando no lugar que eu não era para me colocar. Primeira pessoa, você acredite em você, né? Acredite em você, primeiramente acredite em Deus, porque Deus ele tem um plano perfeito, né? Ore a Deus, peça direção, peça sabedoria, peça entendimento, né? E acredite em você, porque por mais que nós não consigamos, Deus é aquele que nos capacita. Se Deus capacita, só vai. Então foi isso que eu fiz, só fui, né? Então hoje, se eu receber alguma proposta de escola, vai ser uma proposta que precisa ter a minha identidade hoje, porque hoje eu já não aceito qualquer coisa que fira essa minha identidade, né? Então, às vezes, eu até vou abrir aqui pra vocês, que eu vou jogar pro YouTube, porque já tá 17 minutos esse vídeo. Às vezes, nós temos que esperar o tempo de Deus, e esperar, às vezes, não é muito confortável, mas quando você espera em Deus, por mais que para você não seja muito confortável, você sente uma paz que excede todo e qualquer entendimento. Você sabe que é porque a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E Deus nunca erra. Você pode errar nas suas escolhas, nós podemos errar nas nossas escolhas, mas Deus não. Deus nunca erra. Ele sempre tem plano perfeito, né? Então, não se antecipe, nem deixe de ir, simplesmente faça aquilo que Deus direcionou a você, né? Então eu vim falar um pouquinho, eu acho que ficou grande, deve ter fugido um pouquinho, mas eu comecei os atendimentos neuropsicopedagógicos porque eu precisava disso, porque eu já não estava me encontrando mais nas minhas funções a qual eu estava exercendo antes, por muitas vezes me subestimar. Eu sempre fui uma pessoa que estudei tanto, sou uma pessoa que prioriza tanto a educação, priorizo bons artigos, priorizo bons livros, estudo mesmo, vejo a educação como algo transformador. A educação, ela transformou a minha vida e eu vejo ela como algo que pode transformar qualquer pessoa. Através do conhecimento. O conhecimento ele nunca é demais, o conhecimento ninguém poderá tirar de você, né? Você nunca vai se arrepender de ter estudado, você pode se arrepender de não ter estudado, mas de ter estudado, de adquirir conhecimento, você não vai, né? Então, eu sempre fui essa pessoa que sempre procurei estudar. Então, eu falava, gente, às vezes eu tô aceitando coisas muito baixo daquilo que eu estudo. Então, assim, só para me mostrar que estou dentro da área, será que é válido isso? Então, hoje eu já penso diferente. Eu fiz uma oração muito sincera ao Senhor. Eu falei, Senhor, que esse ano de 2026 eu seja uma pessoa mais firme dos meus propósitos, que eu seja uma pessoa mais sábia, uma mulher mais sábia, e que eu tenha os meus objetivos claros, que eu seja uma pessoa que não se renda e que seja uma pessoa que não deixe se influenciar, que não aceite nada que possa ferir os meus valores, né? E tem sido um ano bem desafiador, um ano que eu tenho
que Deus tem trabalhado muito em mim e que eu tenho visto na minha frente, né? Tudo isso que eu pedi e que Deus está me moldando. É um tempo que Deus está me moldando. Mas enfim, gente, é isso. O vídeo ficou longo, né? Se você assistiu até aqui, eu agradeço. Mas acredite, ore a Deus. Se Deus já te deu um direcionamento, vai, acredite, não se subestime. E é isso.